Marcos, capítulo 6, 32 ao 34, diz assim: Então, foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, e todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Só até aqui, oremos. Bondoso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos porque temos a oportunidade de ler as Sagradas Escrituras e aplicá-las em nossa vida. Rogamos a Ti a tua graça, a tua bênção e a provisão do conhecimento das Sagradas Escrituras sobre as nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, tome seu assento. Novamente, aqueles que estão nos visitando hoje, você, se assim quiser ir ao banheiro, você pode passar por essa porta que você encontrará dois banheiros aqui para vocês. Assim fica bom para vocês lerem e não fica tão apagado também. Irmãos, nós estamos na 25ª exposição no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Para você que está nos visitando, nós temos um estilo de pregação na nossa igreja. É um estilo de pregação chamado pregação expositiva contínua. O que é isso? Nós pegamos o texto e vamos trabalhar ele expositivamente, seu contexto, a sua época, o autor, a ênfase do autor do texto, e ela contínua porque trabalhamos um versículo através do outro. E agora, eu estou na terceira pregação, na exposição, no mesmo capítulo de Marcos. Nós chegamos na multiplicação dos pães e peixes. Todo mundo conhece a multiplicação de pães e peixes, não é? Semana passada, meus irmãos, acabamos de ver que Jesus é o bom pastor, que deseja cuidar das ovelhas, dos seus discípulos. Ele leva os discípulos para um lugar para descansar. Semana retrasada, porque semana passada foi o aniversário da igreja e outra pregação, podemos ver que o Senhor se importa com o descanso. Na semana retrasada vimos que o Senhor se importa com as férias. Deus é um Deus de descanso, né? Mas o Senhor não só se preocupa com o descanso da carne, Ele se preocupa com o descanso da nossa alma diante de Cristo e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos que o Senhor é um Deus que vai se preocupar, sim, com a questão do descanso dos homens. Os discípulos pregaram muito, eles saíram de 2 em 2, pregando nas aldeias, nas vizinhanças, fizeram sinais, prodígios, curas, expeliram espíritos imundos, e assim eles voltaram dando testemunho de tudo que tinha acontecido, e Jesus chega para eles e fala assim: ok, agora vamos descansar, vocês precisam de um descanso. E aí, quando eles saem para descansar por um lugar deserto, sozinhos, eles não conseguem. Nós aprendemos na semana retrasada que confiar plenamente é o descansar em Deus. Porque existem pessoas que estão descansando no sábado, talvez guardando o sábado, mas no sábado não conseguem descansar no Senhor, não conseguem confiar no Senhor. Então, meus irmãos, o descanso verdadeiramente é confiança plena. É ter a plena certeza que nós não conseguimos fazer quase nada com as nossas mãos. Mas Deus é onipotente, onisciente, onipresente e nada é impossível para o nosso Deus. E agora, chegamos em uma mensagem que se encontra em todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar a grande multiplicações, a multiplicação de pães e peixes. O milagre dessa multiplicação que muitas pessoas gostam de falar a respeito disso, dessa multiplicação. Porém, meus irmãos, eu ainda não vou falar sobre esse grande feito da multiplicação de pães e peixes. Deixarei isso para a semana que vem. Espero que você aguarde e esteja aqui na semana que vem. Eu vou trabalhar esses versos que eu li para os irmãos aqui, acreditando que o quanto é precioso saber que Cristo é o supremo pastor. A ênfase que eu quero trazer para vocês hoje aqui, para a igreja, é que Cristo é o bom pastor, é o supremo pastor, é Ele que cuida das suas ovelhas. Desde o Velho Testamento, Israel se perdeu, pecou, falhou, e no Velho Testamento nós vamos ver textos que mostram dizendo assim que eles eram como ovelhas perdidas que não têm o seu pastor. Nós olhamos para o texto e que nós lemos, vemos que Jesus ele está interessado primeiro em sair de um lugar e para outro para levar as pessoas ao descanso, os seus discípulos. Mas ele é interrompido por esse descanso. Você já foi interrompido por um descanso?
Você está prestes a descansar, está prestes a dormir e esqueceu de deixar o telefone longe e alguém ligou e você despertou. Ou você está pegando no sono, aí seu filho acorda e te chama. Principalmente quem tem bebezinho aí, né? Quando a Cássia está pegando no sono, Davi acorda chorando, querendo mamar. E assim vai, não é? Mas Jesus, ele queria muito descanso. E os discípulos também, mas eles foram interrompidos. Dada a persistência incansável da multidão, que constante rodeava Jesus e os seus discípulos, não é de estranhar que quando eles entraram no lago ou no mar, as pessoas viram e reconheceram eles e foram correndo pelas margens do rio, do lago ali, para que eles estivessem perto desse Jesus e os discípulos. Mas a pergunta que fica no texto é, como que eles reconheceram? Lembra-se que Jesus enviou de 2 em 2? E muitos conheciam a mensagem de Jesus. Chegou até Herodes. E Herodes perguntava, quem é esse? Será que é João Batista que eu mandei matar? Vimos isso há 3 semanas atrás. Então, o anúncio do evangelho, a missão missionária desses homens, estava indo pela circunvizinhança. E eles olharam para os discípulos e para Jesus e reconheceram, esses são os homens que pregam a verdade. Esses foram os homens que fizeram sinais e prodígios. Esses foram os homens que expulsaram espíritos imundos. Esse é o Cristo, vamos atrás deles. E Jesus entra no barco, os discípulos entram no barco e o povo sai correndo atrás deles pela margem. E o interessante é que o texto vai nos dizer que eles chegam primeiro. Talvez você poderia dizer que Pedro estava cansado, estava remando pouco, ou o vento estava bem contra e eles estavam com dificuldades. A questão é que essas pessoas chegaram primeiro, então o povo correu. E olha que a Bíblia diz que era uma multidão, não era 2, 3 atletas que correm uma maratona, não, eles saíram correndo. Eles viram Jesus e seus discípulos deixar o barco e começou a percorrer. E eu quero estar com Cristo, eu quero seguir esse Cristo, eu quero estar perto dele. Como João escreve em João capítulo 6, versículo 2, a multidão o seguia porque via os sinais que estava realizando sobre aqueles que estavam doentes. A maioria das pessoas no meio da multidão eram pessoas que buscavam emoções. E eu dou o nome de caçadores de emoções. Motivados pelo seu desejo de testemunhar ou talvez de ter algum tipo de milagre na sua própria vida. Muitos que estavam seguindo a Jesus estavam só para ver os sinais. Olha só que interessante. João vai nos mostrar que muitos do que seguiam Jesus só estavam seguindo ele porque queriam ver os sinais, porque viam os sinais acontecendo. E quando Jesus pregava a verdade, muitos ficavam embrutecidos, com o coração fechado. E é assim que acontece nos dias de hoje. Muitos querem estar na igreja ou seguir o Deus da igreja ou Cristo porque querem uns sinais, querem melhorar a sua vida, querem que talvez algum problema na sua vida resolva, alguma dificuldade ou alguma enfermidade. E olha que a Bíblia nos diz, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não está dizendo que nós não podemos ir até Cristo para que Ele possa fazer alguma coisa em nossas orações que pedimos ao Senhor. Mas é que muitos que estavam ali estavam só por isso. A sua trajetória, a sua caminhada estavam em querer seguir a Jesus só por isso. Aqueles que estavam doentes, eles queriam realmente serem curados. E aqueles que foram buscar por milagres ou ver sinais, talvez eles se emocionavam e se divertiam. E isso é um perigo que nós vamos ver que depois, nessa mesma multidão, muitos não seguiam a Jesus Cristo, mas eles eram emocionados. E, meus irmãos, uma coisa que muitas pessoas querem é se emocionar com a igreja, se emocionar com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele não veio para nos trazer emoções, mas curar as nossas vidas, perdoar os nossos pecados, nos tirar do reino das trevas e nos levar para o reino do seu Filho amado, que é Cristo Jesus. Alguns também foram alimentados por ambições políticas, na esperança de pressionar Jesus para se tornar o seu libertador político. Será que é esse que veio? Será que é esse o Messias que veio, que vai acabar com o Império Romano? Será que é esse que veio agora e vai acabar com o peso dos fariseus e ele vai vir com uma ordem política e vai trazer paz sobre a sociedade? Não, não é esse o Cristo que ele veio para fazer. Observando a direção do barco,
para onde ele estava indo, as pessoas falaram assim: eu acho que ele vai para o norte, então vamos correr até lá e ficar perto dele. Talvez com motivações políticas, para que ele seja um libertador forte e com mão forte, o livre da escassez que eles sofriam. Talvez porque ele era um curandeiro, e ele poderia curar a minha enfermidade, a minha lepra, a minha dor. Talvez alguém que poderia me alimentar, alguém que poderia fazer um sinal e um prodígio para a minha vida e a minha vida ser transformada. Quando Jesus e seus discípulos eles chegaram no seu destino, o onipresente, o todo-poderoso, pulando do barco, a multidão já estava lá. E aí, meus irmãos, quando Jesus desembarca daquela embarcação, vê uma grande multidão que havia se reunido. Mas espere aí, ele estava indo para esse lugar deserto para quê? Para descansar. Ele não estava indo lá para trabalhar mais, mas ele estava indo para descansar. Embora eles violaram a privacidade de Jesus, Jesus respondeu com acolhimento. Ele olhou para o povo e sentiu compaixão. O Senhor, ele poderia, naquele exato momento, ter ignorado aquele povo e falando: não, agora não. Agora eu não posso. Agora, outro dia eu vi um pastor dizendo, alguém ia falar com o pastor, não fale comigo, porque Deus agora está me usando. Não, Deus está comigo agora, você não pode falar comigo. Jesus poderia falar assim: não, agora eu não quero falar com você. Agora é o momento de eu estar com meus discípulos, mas não foi isso que ele fez, ele o acolheu. Ele olha para aquele povo e sente compaixão. Ele tem uma compaixão muito grande. Ele poderia ter voltado para o barco e falava: vamos para outro lugar. E talvez Jesus ia para a direita, para a esquerda, e o povo ia correndo até quando esse povo cansar. Ou a reunião dele poderia ser no meio do mar. Vamos estar aqui porque o povo, pelo menos aqui, eles não ficam nos amontoando nessas coisas. Embora tudo isso aconteceu, Jesus ele foi misericordioso. Em vez disso, ele sentiu compaixão por eles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O verbo traduzido aqui de compaixão, no grego, literalmente significa ser movido a uma dor no intestino, onde os sentimentos de dor são sentidas. Literalmente, essa compaixão que Cristo teve com aquelas pessoas, ele sentiu como se fosse uma dor. Eu não sei se você já teve essa expressão, quando você olhou para o seu filho alguma vez e você sentiu um amor que dói. Eu já falei essa expressão algumas vezes, mas não sei, é estranho, é diferente. Às vezes eu olhei para minha filha na cama, ou você olhou para os seus filhos e sentiu um amor tão grande que você fala: nossa, é um amor que dói, é um amor que você sente talvez um cutucão lá dentro. E eu vejo que na expressão desse significado desse verbo no grego, é isso que Jesus olha para aqueles e é uma dor que dói, é uma compaixão que ele sente até uma pontada no intestino. E os antigos, eles dizem que essa dor é uma compaixão de tamanha emoção que você não consegue ficar parado sem se compadecer por essas pessoas. Jesus ficou profundamente comovido com verdadeira preocupação para essas pessoas, porque espiritualmente falando, elas estavam vagando como perdido, ovelhas sem pastor por suas almas. Elas estavam vagando, elas estavam totalmente perdidas, elas estavam jogadas ao mundo alheio, e ela estava perdida. O bom pastor, aquele que é o bom pastor, olha para aquele rebanho, olha para aquela multidão, ele sente compaixão. Ele diz: eles estão perdidos. Eles precisam de um pastor que os guie. E olha, meus irmãos, que nós estamos falando de uma época e uma sociedade agrária, onde as ovelhas eram um dos pilares da vida agrícola naquele tempo. Então, os perigos de ter ovelhas sozinhas, sem pastor, era bem fácil para aquelas pessoas saberem naquela época. É mais ou menos quando se você já teve um gatinho pequenininho ou um cachorrinho pequenininho, né, no século 21, e ele está solto na Avenida Paulista ou na Dutra. Você logo, se alguém falasse esse exemplo para você, falando assim: deixaram um cachorrinho recém-nascido no meio da Fernão Dias. Você logo imaginaria o perigo que ele ia sofrer.
Você logo imaginaria que ele passaria fome, você logo imaginaria que ele estava prestes a morrer. Quando Jesus ele dá esse exemplo, eram ovelhas sem pastores, naquele tempo, naquela época para esse povo, é fácil eles entenderem a dificuldade do que é uma ovelha sem pastor, porque ela não pode ter a orientação, ela é uma ovelha indefesa, ela é incapaz de se limpar e ela precisa ser limpa, ela está propensa a se perder facilmente, a ovelha perdida e não consegue voltar para o aprisco. Então Jesus olha para isso e fala: eles estão perdidos como ovelhas que não têm pastor. Ora, por que Jesus disse isso? E nós vamos olhar para o Velho Testamento. E no Antigo Testamento, a nação de Israel foi algumas vezes retratada como um rebanho sem pastor. Nós lemos alguns textos aqui, não todos, porque senão ficaríamos aqui um bom tempo. A metáfora representada à nação de Israel como sendo espiritualmente vulneráveis no Velho Testamento, aos inimigos mortais e desnutrido da palavra de Deus e do Senhor, ameaçados pelo erro deles e pelo pecado deles, com a falta de guardas fiéis e protetores espirituais. É retratado no Velho Testamento quando Israel pecava, quando Israel errava, eles eram tidos ali como punidos por Deus e eles eram como ovelhas que não têm pastor, perdidas, adorando a outros deuses, a Baal, e quando eles se arrependiam dos seus pecados, dos seus erros, o Senhor estendia a sua mão. Mas nós vamos ver que Deus ele levantou pastores ou líderes naquele tempo, mas todos os líderes que Deus acaba levantando no Velho Testamento, todos acabaram errando e falhando. Porque só Cristo é o perfeito, que seguiu a lei e cumpriu tudo. Vemos aqui então Moisés, quando ele de vez tocar na rocha, ele bate na rocha, e por conta desse pecado, Moisés não pode entrar na terra de Canaã. Lembra-se disso? No deserto. E então, em Números, capítulo 27, versículo 15 ao 17, nós vamos colocar aqui, Deus fala para Moisés que ele não poderia mais guiar o povo até Canaã, até a terra prometida. E ele faz uma oração muito sincera e singela diante de Deus. Então Moisés disse ao Senhor, acompanhe comigo, que o Senhor, o autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre essa congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Moisés ele está suplicando a Deus, falando: Senhor, eu errei diante do Senhor, mas por favor, coloque um homem que vá fazer essas pessoas subirem, entrarem, saírem, coloque um pastor que guie eles para que eles não sejam ovelhas que não tem pastor. Então, Deus levanta Josué, e Josué, ele vai ser o símbolo desse pastor que guia essas ovelhas. Nós vemos também em 1 Reis 22, 17, Miqueias, o profeta, ele diz assim: vi todo Israel pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, e cada um volte em paz para a sua casa. Israel estava em pecado, Israel estava fazendo as coisas que não eram bom aos olhos de Deus. E aí o profeta diz que eles são como ovelhas que não têm pastor, não têm dono, não sabem onde ir, não sabem como caminhar. Israel caía em pecado, se afastava do Senhor e ficava como um povo que não tem um pastor, umas ovelhas que não têm pastor. Israel sofreu muito por seu afastamento diante de Deus. E este povo agora está aqui no capítulo 6 de Marcos. O Senhor olha para eles muitos afastados do verdadeiro judaísmo, da lei de Moisés e do temor a Deus, e com farisaísmo crescente naquele tempo, o legalismo crescente naquele tempo, e o Senhor Jesus olha para aquelas pessoas, aquela multidão e fala: eles estão perdidos, são ovelhas que não têm pastor, eles precisam de um pastor, eles precisam de um cuidado, eles precisam de alguém que possa estender a mão para eles. E então, meus irmãos, em Ezequiel, vemos um quadro onde aqueles que deveriam pastorear estavam indo contra o Senhor e pastoreando a si mesmos. E eu quero trazer uma observação a respeito de que Cristo é o bom pastor.
Algumas instituições religiosas vão dizer que na igreja não se deve ter pastor. Na igreja não pode ter pastor, porque o supremo pastor, o bom pastor é Cristo. É uma verdade. O bom pastor, o supremo pastor é Cristo. Mas o Senhor colocou pastores para pastorear também. E naquele tempo, aqui em Ezequiel, nós vamos ver o que esses pastores estavam fazendo. Leia comigo, por favor, 16 versículos em Ezequiel capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 16. Aqui nós vamos transmitir aqui para vocês. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Ezequiel falando, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes assim, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem da gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curam as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas como força e tirania. Assim, elas se espalham por não haver pastor e se não tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colunas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou a quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem apacentar as ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam de comida. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas nos dias de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as consagrarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água, em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deleitarão em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e a farei repousar diante do Senhor Deus. Buscarei as perdidas e trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas, curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu apacentarei com justiça. Meus irmãos, Ezequiel, ele traz um quadro que talvez é os dias de hoje, como não tem nada de novo debaixo do sol, Ezequiel, ele mostra que há pastores que se alimentam dessas ovelhas, que suprimem essas ovelhas. Muitas ovelhas hoje, meus irmãos, como no tempo de Ezequiel, o povo de Deus, as ovelhas que pertencem ao Senhor, elas são feridas na batalha. E assim eu indico para vocês um livro do Renato Vargas, que você vai encontrar ele em PDF na Amazon, e ele é baratinho, se não me engano, R$5. Você vai conseguir ler um livro chamado Feridos na Batalha, que é exemplar para as nossas vidas. Muitos, meus irmãos, foram feridas na batalha por pastores que machucam, sugadores, verdadeiros sanguessugas. Muitos hoje que estão desigrejados é porque deixaram de ser pastoreados por Cristo e foram pastoreados por homens maus, fraudulentos,
que gostam de comer da gordura e se vestem com a lã, deixa as ovelhas passar fome, deixa as ovelhas passar frio, mas eles são regados de regalias, são regados de muitas coisas. Esses pastores, o Senhor os cobrará e os punirá. É o que a palavra de Deus diz. As ovelhas foram vilipendiadas por homens maus, foram suprimidas por homens maus, pastores maus, ovelhas que estão quebradas, ovelhas que estão perdidas, ovelhas que precisam ser enfaixadas, enfermas, não são tratadas como deveriam ser, mas são vilipendiadas por rapinas, homens maus, pastores que pastoreiam a si mesmos. Deus pedirá conta destes, Deus cobrará deles de tudo que eles fazem com as ovelhas de Cristo. E aqui, meus irmãos, é algo que eu posso estar pregando, que você tem que olhar também para mim como um pastor de Cristo, não como supremo pastor, não como bom pastor, mas ver e olhar se realmente eu sigo as Sagradas Escrituras, ou sou esse homem mau, ou sou esse homem que suga as ovelhas, ou esse homem que tira das ovelhas, porque quer somente para ele. E vivemos essa sentença ainda nos dias de hoje. Vivemos hoje, meus irmãos, onde eles se pastoreiam a si mesmos, engordam a si mesmos, se vestem a si mesmos, e o povo, e a multidão, e as ovelhas, que se lasque eles, que se lasque o rebanho, que eles se percam, são quebrados, e pessoas não são supridas pelo verdadeiro evangelho, pelo bom pastor que é Cristo, pelo pastor que é dono da porta, que abre a porta, que sustenta, que cura, que sara, que transforma. Por quê? Porque se pastoreiam a si mesmos, são amantes de si mesmos, eles são envoltos de iniquidade, amam o seu próprio ego, amam o seu próprio dinheiro, vendidos nesse mundo gospel prostituto. É isso que nós vemos hoje, nos dias de hoje. Não há nada de novo debaixo do sol, nada. Vemos hoje muitas pessoas que são tementes a Deus, que amam ao Senhor, mas estão quebradas, estão feridas, que precisam de Cristo. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que a pessoa que foi ferida, ela pode pegar essa ferida como muleta para ela e nunca mais congregar numa igreja. Não, porque todas as ovelhas, o Senhor, as ovelhas que são dele, ele busca. A promessa de Deus aqui em Ezequiel é magnífica. E nós vamos ver essa promessa em Cristo. Primeiro, Deus é quem chama as suas ovelhas. Ele diz: eu vou chamar, eu vou cuidar, eu vou pastorear. É Deus que chama os seus eleitos, é Deus que chama o seu povo, é o pastor que vai atrás das suas ovelhas. Não, como assim? Eu que faço? A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Ele nos chamou primeiro e nos deu a oportunidade de amá-lo e segui-lo. Mas é Ele que faz a obra. Deus as livrará de densas trevas. É uma promessa de Ezequiel. Porque eles viveram em densas trevas, eu os livrarei. Terceira promessa desse texto: Deus irá apacentá-las. Deus irá cuidá-las. Deus as alimentará. Deus as limpará. É Deus que faz isso. Não é uma pessoa que faz isso. Não é a instituição CNPJ que faz isso. É Deus, é Cristo que faz isso. Nós somos como instrumentos de Deus. Oramos, intercedemos, estendemos a mão, ajudamos, mas é Deus que faz a obra. Por isso que não existe: eu ganhei aquela pessoa para Jesus, eu fiz tudo aquilo para aquela pessoa para Jesus. E Jesus, não foi Ele que fez? Sim. É o Senhor que faz a obra, é o Senhor que chama, é o Senhor que cuida, é o Senhor que limpa, é o Senhor que ampara. Talvez você é uma dessas ovelhas que estavam perdidas, que foram no passado, foram vilipendiadas, no passado foram feridas e hoje não consegue desenvolver a fé, não consegue desenvolver o serviço, não consegue desenvolver a sua espiritualidade, porque foi ferida, porque foi ali totalmente usurpada na sua vida. Mas o Senhor te chamou, o Senhor cuida, o Senhor, Ele pega e limpa a ferida. Independente do que você já passou em outras instituições, em outros lugares, independente de pastores cruéis, ruins, malignos, independente de tudo isso, o Senhor te chamou e te resgatou. Ele cuida, Ele te livrará de densas trevas.
Deixarei que pastem bons pastos, o cuidado de um bom lugar. Se alimentará. Buscarei as perdidas, olha isso, meus irmãos, que o texto diz: buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas, curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes, eu apacento com justiça. Ele diz que ele vai buscar as perdidas, era eu e você perdidos. Como essa multidão que Jesus, em Marcos capítulo 6, ele olha e fala: esse povo está perdido, eles estão como ovelhas sem pastor. Ele vai pegar as desgarradas, ele vai buscar as que foram feridas e quebradas. Talvez na sua fé, talvez na sua esperança de Cristo, você foi quebrado, você foi ali literalmente ferido, mas ele diz: eu vou buscar, eu vou enfaixar e eu vou curar os doentes. Talvez eu e você estamos com a fé ainda doente. Talvez eu e você, por tanto que passamos, por tanto que de trajetórias da jornada cristã, somos como ovelhas perdidas que precisamos do sumo pastor, que precisamos do pastor das ovelhas, precisamos passar pela porta do aprisco, precisamos estar no rebanho, precisamos estar em bons pastos. Quem faz isso? Cristo. Aquela que está desgarrada, aquela que está perdida, que saiu da igreja, se é a ovelha de Cristo, a Bíblia fala que o Senhor irá buscar. Lembra-se dos 2 discípulos a caminho de Emaús? Foi os 2 discípulos que foram ao encontro de Cristo, ou Cristo que foi ao encontro deles? Cristo vai até eles, explica para eles, come com eles, eles voltam para o caminho. Independente da circunstância, independente do que você passou, eu quero que você entenda muito bem isso, independente do que você já passou, se você foi ferido, se você foi quebrado, o Senhor está te resgatando. Ele vai te tirar de densas trevas, cuidar de você, e que você viva em novidade de vida, obra para o Senhor e serviço para a glória de Deus. Todos aqueles que Deus levantou no Velho Testamento falharam, mas um não falhou. Quem é esse? Cristo. Agora estamos diante de Jesus, olhando para a multidão. Eu te dei um pano de fundo do que Israel estava como ovelha perdida sem pastor. E Jesus, no Novo Testamento, olha para aquela multidão e diz: eles são como ovelhas que não têm pastor, eles estão perdidos. Como João capítulo 10, versículo 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Deixa eu só falar uma coisa para você. Eu sou pastor da ICA Guarulhos. Eu não dou a minha vida pelas ovelhas. Eu quero que você entenda muito claro isso. Não dou. Pastor, como você fala isso? É verdade. E a gente tem que trabalhar com verdades. Quem dá a vida pelas suas ovelhas realmente é Cristo. Eu sou falho. Sou carnal, canso, me estresso. Eu sou igualzinho você. Será que eu daria a vida para as ovelhas sabendo que muitas delas iam embora? Ia nada, não ia. Mas Cristo faz. Por isso que o bom pastor é Cristo. Por isso que o supremo pastor é Cristo. Por isso que endeusar pastores carnais é demoníaco e diabólico. Por isso que endeusar e idolatrar pastores ou pregadores, bons pregadores, expoentes da palavra de Deus, é idolatria, é densas trevas. Porque o seu bom pastor não é o Diego Araújo. O seu bom pastor é Cristo. E com isso eu não estou dizendo para que quando eu erro você feche os olhos. Não, abra os olhos. Se possível for, me chame para uma reunião. Porque isso é justo. Porque o Senhor, Ele apacenta justamente. Jesus estava disposto a alimentar, a limpar, a proteger as ovelhas perdidas. E nós vemos isso em Mateus capítulo 10, versículo 6. E levá-los em segurança para a salvação eterna. Meus irmãos, o Senhor ali, ao desembarcar, ao curar, nós vamos ver isso em Mateus, Ele olha para aquele povo e muitos estavam enfermos, Ele tem compaixão e Ele os cura.
E olha só um segredo para você, nesse mesmo dia, essa multidão, 90% o abandonaria. Isso é uma expressão que nós chamamos da graça comum de Deus. Deus sabia que muitos estavam ali, procuravam só sinais. Deus sabia, Cristo sabia que muitos estavam ali, iriam embora. Cristo sabia que muitos estavam ali, estavam só porque Ele podia dar, não porque Ele era. Mas mesmo assim, Ele os curou. Isso se chama graça comum. Deus faz nascer o sol tanto para o justo quanto o injusto. Deus pode curar quem Ele quiser. Deus pode operar o seu milagre onde Ele quiser. Porém, não é todo lugar que Deus opera milagres que o Senhor concorde com todas as práticas daquele povo. Porque o Senhor não concordava com a prática daquela multidão, que apenas seguia Ele porque Ele poderia fazer alguma coisa. Então, a capacidade de Jesus curá-los dessas doenças temporais é uma evidência do seu amor, de oferecer-lhes uma ajuda espiritual, mas não só essa ajuda física, mas o Senhor e a intenção dele é uma ajuda espiritual de saírem das trevas e caminharem com Cristo para a luz do eterno. Ele é generoso, ele se compadece do povo, ele se compadece de um povo que sabe que vai abandonar. Deus, irmãos, Deus é generoso conosco. Imagina, meus irmãos, se Deus, Ele fosse alguém que nos retribuiria como nós somos com Ele. O que nós mereceríamos? Ou o que nós ganharíamos? Você já imaginou que Deus é muito generoso com você? Você já pensou que Deus é muito bom com você? Que Deus é muito misericordioso com você? Porque se Ele fosse retribuir tudo que nós entregamos para Ele, o que nós receberíamos? E não vem com a história, eu não mato, eu não roubo, eu não abuso, eu não sou pedófilo, eu não adultero, não vem com essa historinha. Essa historinha é para criança, isso aí é o feijão com arroz. Se o Senhor retribuísse todos os nossos pensamentos, todas as maldades que nascem em nossos corações, mas Ele é o bom pastor, Ele vê que estamos perdidos e Ele se compadece, Ele tem compaixão. Esse Jesus de Nazaré é o bom pastor que se compadece dos perdidos, que se entrega na cruz por suas ovelhas. É esse o bom pastor que se entrega. É esse o bom pastor que sabe que temos dificuldades. É esse o bom pastor que sabe que temos problemas. É esse o bom pastor que sabe que temos incredulidades. É esse o bom pastor que sabe que você está desanimado. É esse o bom pastor que sabe que você está fraco. É esse o bom pastor que sabe que nós temos as nossas debilidades. E Ele se compadece. Tem misericórdia, estende a sua mão. Ele olha para aquele povo, eu não posso descansar agora. Por quê? Porque eles são ovelhas que não têm pastor. Eles estão perdidos. Eles estão fracos. Último texto que quero ler com os irmãos. Abra, por favor, em João, capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 18. Nós estamos tratando a respeito de Jesus, quando ele olha para a multidão e diz que elas são ovelhas e não tem pastor. E Jesus, ele se declara como bom pastor. Romanos 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai que me conhece, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Ele é o bom pastor.
Ele tem ovelhas em outro aprisco, não só nos judeus, mas nas cidades, as cidades circunvizinhanças. Ele sai, os apóstolos depois saem a pregar para ir resgatar essas ovelhas de outro aprisco. Ele sai para resgatar os gentios. Nós hoje, Oliveira Brava, estamos enxertados na oliveira verdadeira, estamos com Cristo, estamos restaurados, redimidos com Cristo. Ele é o bom pastor e as ovelhas ouvem a sua voz, e ao ouvir a sua voz, entram pela porta, entram pelo aprisco, e estão aos cuidados desse bom pastor. E aí o grande texto que nós falamos e colocamos na culpa do diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E esse texto não está falando que é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. O texto, quando fala que veio para matar, roubar e destruir, não é o diabo, é o mercenário, é o falso mestre, é o falso pastor. É ele que vem para matar, roubar e destruir. O lobo aqui é o diabo, que quando ele vem, o mercenário vem e vê esse lobo chegando, ele sai correndo, porque ele não é o bom pastor. E meus irmãos, deixa eu dizer algo para você, a igreja, ela tem sido ferida e discipulada muitas vezes, catequizada por mercenários. Aqueles que vendem a fé e vendem o evangelho. Aqueles que vendem emoções no culto. Aqueles que gostam de trabalhar com ego e emoção do público que está sentado ouvindo. Mercenários, filhos de Belial, o Senhor os cobrará, diz em Ezequiel. Mas nós estamos, meus irmãos, aqui diante de um texto dizendo que Cristo é o bom pastor. Você está perdido, ovelha? Cristo é o seu pastor. Você está ferida, ovelha? Cristo é seu pastor. Você está desanimado, ovelha? Cristo é seu pastor. Você está fraca, ovelha? Cristo é seu pastor. Deixe que os mercenários e os falsos, o Senhor os julgará justamente. Mas deixe que o bom pastor também cuide de você. Cuide da sua vida. Cuide expressamente da sua vida. Chegando ao fim, e antes de falar da multiplicação dos pães e peixes, que será semana que vem, eu tenho que olhar para esse texto. Eu não consegui sair desses 3 versículos. Quando ele olha com compaixão e fala, ele é o bom pastor. Eu tenho muitas ovelhas que estão perdidas. Quero levar as aplicações, vamos colocar elas aqui e chamar a equipe de música à frente. Primeira aplicação desse texto. Jesus é o sumo pastor de nossas almas. Ele é o pastor. Nós somos aqui, eu ou outros pastores de igreja, voluntários para a glória de Deus. E Ele é o sumo pastor. Eu quero que você entenda isso, irmãos. Cristo é o seu pastor. E Ele vê o estado da sua ovelha. Não adianta você mostrar para mim que você está forte ou que você está bem. Cristo sabe o estado das suas ovelhas. Não adianta mostrarmos uma pseudo-espiritualidade. Cristo sabe o estado das suas ovelhas. Como eu falei ao começo desse culto, há tempo para todas as coisas. Talvez o tempo da ovelha ser cuidada. Talvez o tempo da ovelha ser despertada. Mas há um tempo que o Senhor ele cuida das suas ovelhas. Segundo a aplicação, Jesus, Ele é o bom pastor, o nosso intercessor e a nossa cobertura espiritual. Chega da história, meus irmãos, de líderes espirituais acharem que são a cobertura espiritual do povo da igreja. Eu tenho que te cobrir, eu tenho que fazer as coisas por você. Olha, se você vai fazer alguma coisa, eu tenho que interceder por você, porque senão densas trevas vão vir sobre a sua vida. Que infantilidade é essa? O tempo da aquarela já passou. O tempo de infantilidade no Evangelho, agora nós amadurecemos. Quem é o nosso intercessor? Quem é a nossa cobertura? Quem é o nosso bom pastor? Cristo. E contra Ele, nada pode. Nada se levanta. Terceiro ponto, Jesus se compadece dos seus filhos, das suas ovelhas. Você está fraco? Você está ferido? A igreja te feriu? Alguém da igreja te feriu? Algum pastor te feriu? O Senhor é o bom pastor que pode te curar. Só que você também tem que saber se colocar diante desse pastor, para que ele cure a sua vida. Algumas ovelhas precisam ouvir.
Deixe que os mortos enterrem os mortos. Deixe que o passado, meus irmãos, se vá. E agora você, como ovelha sarada de Cristo, você sirva a Cristo. Sirva ao Senhor. Tem ovelhas que é presa pela ferida do passado. Tem ovelhas que não se desenvolvem porque foram vilipendiadas no passado. Mas o Cristo é o seu bom pastor. Ele cuida de você. Ele cuida da sua alma. Quarto, Jesus é o que busca as ovelhas. Irmãos, a história da igreja está relatada de muitos testemunhos de pessoas que se despertaram do nada, porque o Senhor os chamou. Aqui entre nós tem pessoas que o Senhor já despertaram na madrugada, com dúvidas, perguntas. E aí então, essas pessoas foram chamadas para o aprisco. E a minha oração essa manhã é que o Senhor busque você, ovelha, que talvez está perdida, que talvez está desgarrada e ferida. A instituição te feriu? Você está mal? Você está perdido, não sabe o que fazer? Não vê luz no fim do túnel? O bom pastor te resgata. O bom pastor te chama. Eu mesmo, diz ele em Ezequiel, apacentarei as minhas ovelhas. Eu a buscarei. Quinto, quando a encontra, ele cura, ele restaura, ele redime os pecados. E no texto que lemos em Marcos, e começou a lhe ensinar. Jesus não veio para te trazer emoção. Jesus não vem para te trazer você ficar deitado no chão, se batendo e dando risada. Jesus não vem em forma de anjo colorido. Jesus não vem mostrando pena colorida como você vê na internet. Jesus não vem para te deixar emocionalmente firme para conquistar essa vida e o seu trabalho. Jesus, ele vem para transformar a nossa vida de pecado em uma vida pura. E como ele faz isso? Ensinando. Jesus, ele vê, olha isso. Ele olha para o povo, ele vê que o povo tem ovelhas que não tem pastor, ele faz os seus sinais e prodígios, curando, como Mateus nos fala, ele ensina o povo. O que o povo de Deus menos quer na igreja? Ensino. Por quê? Porque ensino, meus irmãos, ele é confrontador. O ensino não mexe com emoções. O ensino faz você desejar ir embora ou desejar ficar. O Senhor, ele não fez malabares, ele não fez entretenimento, ele deu ensino. Que nós possamos estar com o nosso bom pastor, curar as nossas feridas e ele nos ensinar para a tua glória. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Fique de pé. Enquanto os irmãos cantam um cântico, eu gostaria que você orasse. Talvez você é essa ovelha desgarrada. Talvez você é essa ovelha ferida, perdida, que foi quebrada. O bom pastor, que dá a vida às suas ovelhas, ele pode hoje resgatar o seu aprisco, o seu povo. Oremos. Ó Deus, eu peço a Ti, ó Deus, que em nosso meio, fale com as suas ovelhas, ó Deus. Fortalece as fracas, cura as feridas, alimenta, Senhor, as que estão fracas, desprovidas, desnutridas. Fortalece as nossas vidas, ó Deus. Senhor Deus, o Teu povo, Senhor, o Senhor nos fala que resgataria os
os perdidos, os desgarrados, os fracos, os quebrados.